Jovem espartano, não sabe brincar, não desce pro play. Fala aí, espartanos! É um grande prazer em ter vocês aqui novamente. Sejam bem-vindos ao canal. E antes de começar, eu quero relembrar vocês de algumas coisas aqui que a galera vive me perguntando, tá? Só para organizar aqui a nossa agenda no canal, nós temos dois canais extras. Tem o canal de cortes, que o link tá aqui na descrição, onde eu tô pegando trechos específicos de lives, de podcast que nós já fizemos aqui no canal com alguns convidados e postando lá. É um canal onde eu também vou continuar fazendo vídeos meus mesmo, às vezes falando de outros assuntos. É por isso que o nome é Corte do Espartano, porque também pode ser entendido como Corte do Espartano, fica uma coisa mais pessoal. Se inscreve lá naquele canal secundário, porque tem gente que me pergunta onde é que eu tô upando esses vídeos, tá? Então se você não sabe, ele tá aqui na descrição. Nós também temos um canal só para lives, de gameplay, bate-papo, uma coisa mais descontraída, que eu faço lá na Twitch, ok? Então deixa eu te explicar, aqui embaixo na descrição tem um link específico que fala redes sociais e tudo mais, e nesse link, quando você clica, você cai em um site específico onde tem todas as opções das minhas redes sociais. Você vai lá e seleciona. O canal secundário, por exemplo, de corte, tá lá. O da Twitch tá lá também. Se aperta ali e me segue lá na Twitch. É fácil, né? E por último, eu quero recomendar para vocês um site muito bom que eu uso para pegar as notícias, que é o Detona Geral Games. Por que eu utilizo esse site? Primeiro, porque ele não é mainstream, então não tem estrelismo. E segundo, porque os caras de lá trabalham com capricho nas matérias. Eles põem hiperlink e fontes das mais variadas possíveis na descrição dos artigos. Então ele é muito mais completo que muito site que a gente vê por aí na internet. Então eu recomendo, segue os caras lá nas redes sociais, que é muito, muito bacana mesmo. E agora, chega de papo, vamos aqui para o vídeo. Bom, pessoal, hoje eu quero falar a respeito desse assunto aqui que está sendo bem polêmico. Eu planejava fazer esse vídeo como uma escolinha, né, como eu tenho feito aí nos últimos. Aproveito para agradecer a vocês pelo engajamento e suporte naquele formato de vídeo. Mas hoje eu vou fazer um pouco mais informal, porque é um assunto que, cara, se eu fosse fazer no modo escola, eu ia demandar muito tempo de edição. E eu quero upar esse vídeo o mais rápido possível porque é um bate-papo. Então vamos lá. Sobre essa questão que a galera faz na hora de comparar os consoles, eu vejo cada erro grosseiro que é cometido quando isso acontece. E que muitas vezes eu olho e falo, poxa, será que de repente é porque os caras realmente não têm ainda um conhecimento, não foram pesquisar direitinho na hora de falar? Às vezes produtor de conteúdo, às vezes pessoas alheias na internet que nem produtoras de conteúdo são. E todas as vezes eu vejo acontecendo a mesma coisa, cara. Todas as vezes, não adianta explicar, não adianta falar, parece que entra por um ouvido e sai pelo outro. Quando é que vocês vão aprender que jogo retro não serve para você fazer uma comparação em console Next Gen, em termos de desempenho de Next Gen? Eu vou explicar para você como funciona a retrocompatibilidade e por que é um erro crasso você tentar utilizar isso como uma comparação de desempenho. Tanto faz quem vai ter a vantagem, se é o PlayStation 5 rodando o PlayStation 4 ou se é o Xbox Series X rodando o Xbox One. O Xbox Series X ele trabalha mais com um tipo de virtualização, enquanto que o PlayStation 5 ele faz o negócio ali via hardware. E quando necessário ele pode até fazer um downclocking, que é baixar ali os clocks da sua GPU, meio que para simular um PlayStation 4 Pro turbinado. E é por isso que a gente vê que nos jogos desses consoles, quando eles rodam pela retro, tem esse benefício de, se o FPS for solto, ficar ainda maior, ou resolução, se tem um teto de resolução e ela é escalonada, fica variando, geralmente fica sempre lá no teto nos consoles mais novos, porque obviamente você tem o brute force dos hardwares desses consoles agindo aí, ou seja, pela força bruta, eles conseguem tirar o melhor que esses jogos de PlayStation 4 ou Xbox One têm a oferecer. E bom, como que isso tudo aí funciona na prática? Para você entender isso direito, primeiro você tem que entender outros conceitos, como por exemplo, API. O que é uma API? O que é essa API que a gente tanto ouve falar que os consoles utilizam para trabalhar com os jogos?
ela é como se fosse uma interface tradutora que trabalha em conjunto com a engine do jogo e possibilita que as instruções que são requisitadas por essa engine possam ser interpretadas e corretamente processadas pelo hardware onde ele está rodando. E é por isso que normalmente cada console, cada geração de console costuma ter a sua própria API única e exclusiva. E é por isso que para que a engine de um jogo específico rode em um determinado console, ela precisa ter o suporte para a API daquele console. Ou seja, a API do console nunca se adapta a uma engine. É a engine do software que vai rodar ali que precisa se adaptar àquela interface, ok? Então você está entendendo mais ou menos o conceito, né? Beleza, vamos continuar seguindo aqui o raciocínio. Agora a gente vai responder a pergunta do pote de ouro aqui, que é... A razão disso está também justamente na API utilizada pela Microsoft nos seus consoles de 8ª e 9ª geração. O Xbox Series X utiliza o DirectX 12 Ultimate. Então, com essa API, ele tem acesso às funções que podem ser utilizadas no RDNA 2, como, por exemplo, o Ray Tracing. Já o Xbox One utiliza uma versão antecessora que seria o DirectX 12 normal, por assim dizer. Só que o Series X tem compatibilidade direta com esse DirectX 12 e aí ele permite que maiores modificações sejam implementadas no modo retro desses consoles. E é por isso que a gente vê Rocket League rodando em 120 FPS, mesmo no modo retro no Series X, ou um modo de qualidade lá em Cyberpunk que só existe no Series X também, mesmo rodando a versão do One X. E isso é possível porque a Microsoft ela construiu, digamos assim, um modo chamado Gen 9 Aware, que coloca o Xbox One S e X e o Xbox Series S e X no mesmo pipeline. Ele cria 4 perfis distintos, cada um com os seus próprios presets. Então essa API permite uma customização maior. Entretanto, em comparação a uma API que seja totalmente dedicada a um hardware específico, é um pouco mais complicado de você puxar o máximo que cada um tem a oferecer. Então tem um benefício, mas tem um problema. E aí é onde a gente entra na questão do PlayStation 5. O PlayStation 5 usa uma API totalmente distinta do PlayStation 4, porque a API dele foi desenvolvida especificamente e só para aquele hardware, para extrair tudo aquilo que ele tem de capacidade com o máximo de facilidade possível. E é essa otimização que a Sony faz para cada console, especialmente no caso do PlayStation 4 na geração passada, que possibilita o desenvolvimento de jogos que fazem verdadeiros milagres gráficos que a gente via nas telas. E, inclusive, no caso da Sony, eram até mais bonitos que jogos de concorrentes que tinham mais poder de fogo no hardware, por exemplo. Isso se chama otimização. Só que aí, em contrapartida, vem o lado negativo, que é onde o Xbox tem vantagem, que é no caso da retro. O que significa que o PlayStation 5 fica muito mais limitado na retro do PlayStation 4 do que o Series X fica com o Xbox One. Porque para você fazer a mesma modificação no jogo de PlayStation 4 para ter um preset específico para o PlayStation 5, os desenvolvedores têm muito mais trabalho de mexer no código do PlayStation 4 e implementar exceções no código, como por exemplo, se o jogo está rodando no PlayStation 5, então colocar tal preset. Isso pode acabar gerando bugs no código do jogo que não existiam na versão normal e gerando uma dor de cabeça desnecessária. Então os desenvolvedores, no caso do PlayStation 4, acabam tendo que optar por coisas mais simples, como por exemplo subir o limite do FPS do PlayStation 4 até os 60, mas não tem como fazer muito além disso, embora o PlayStation 5 se beneficie de todas as features do PlayStation 4 Pro. Se a resolução escalonada do jogo ir até um limite de 1900
200 ou 4K talvez, e no PlayStation 4 Pro, apesar de ter um limite alto, ele rodasse mais ou menos ali na parte intermediária, no PlayStation 5 ele vai rodar sempre lá no topo, com FPS no máximo possível por causa do poder bruto do hardware. Então, cada lado tem os prós e contras. E aí a gente chega na grande pergunta final, que é então por que a gente pode concluir que é errado usar retro como uma comparação de desempenho next gen? Por que a gente não usa essas comparações de The Division 2, por exemplo, que o pessoal tá usando agora para querer cantar alguma vantagem ou desvantagem? Simplesmente porque não faz o menor sentido, porque alguns desses jogos que o pessoal quer utilizar para falar alguma coisa estão rodando no modo retro, que apesar de permitir algumas modificações de maneira limitada, o código do game ainda está atrelado única e exclusivamente à geração anterior, e ele não pode fazer uso de features RDNA 2, por exemplo, como o próprio Ray Tracing. É por isso que quando um jogo vai para PlayStation 5, ele é portado para o Series X, precisa ser reestruturado. Ele precisa passar a trabalhar agora com a API mais recente. Ele sai do DirectX 12 e vai para o DirectX 12 Ultimate, sai da API do PlayStation 4 e vai para a API do PlayStation 5. E aí sim a gente vê melhorias como Ray Tracing e outras coisas mais que você pode usar no RDNA 2, embora nem todas as features de RDNA 2 sejam utilizadas nesse pod. Mas aí sim já é possível fazer uma comparação onde a gente poderia chamar de Next Gen, ok? Então, galera, essa é a explicação mais desenhada possível que eu fui capaz de montar aqui. Inclusive, até agradeço o professor Carlos. A gente bolou aqui um roteiro mais educativo possível para explicar isso aqui para vocês. Então, cara, se você ainda quer insistir nesse papo, você vai me desculpar, mas infelizmente não tem cura não, irmão. Tá legal? Então, galera, não esquece, deixa seu like aí no vídeo, cara. Dá um certo trabalho fazer esses vídeos aqui. Se eu tivesse feito na escolinha, eu ia ter que editar muito mais. Hoje eu tô um pouco mais relax aqui. Quero jogar aí o Gran Turismo Sport aqui no Play 5, que eu tô amando. E não se esqueça que eu tô fazendo live do Gran Turismo Sport agora, que eu comecei agora jogando ele no PlayStation 5. Perdi meu preconceito, né? Então me acompanhem lá na Twitch, que é importante. Me segue lá, para de dar bobeira, hein? Então, um grande abraço, até a próxima. Fui!